Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca norte-americana que está no Brasil há quase um século e se tornou uma marca muito querida pelos brasileiros. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Fazer um bolo macio e bonito nem sempre foi tão prático. Por muito tempo, a única opção disponível de fermento era o biológico, que, como o nome já sugere, é composto de micro-organismos vivos que atuam no crescimento da massa. Em resumo, os fungos se alimentam da glicose da farinha de trigo e sua digestão produz bolhas de gás carbônico, e como resultado, a massa cresce. Mas produzir o tal fermento não é uma tarefa tão simples assim. Outro detalhe é a demora para o efeito desejado, pois é preciso deixar a massa descansar por longos períodos antes de ir ao fogo, uma vez que as altas temperaturas do forno matam os fungos. Além disso, ainda há a possibilidade do fermento biológico provocar reações alérgicas em algumas pessoas. Tudo isso começaria a mudar em 1843, época que o químico britânico Alfred Bird cria sua versão de fermento em pó químico. No entanto, uma versão mais aprimorada surge em 1856, com o químico norte-americano Ibn Horsford. E desde então, o fermento em pó químico passa a ser aprimorado e ganhar novas composições. Antes do fermento em pó químico, algumas receitas exigiam um dia inteiro, ou até mais, só para a fermentação, além de depender do clima e temperatura, pois poderiam interferir no resultado final. Já o novo produto economizou tempo e trabalho, surgindo a partir de então uma infinidade de receitas que provocaram uma grande revolução no setor alimentício. Ao longo da segunda metade do século XIX, começam a surgir muitas marcas de fermento em pó. Uma delas foi a norte-americana Royal, criada em 1866, pelos irmãos Cornelius e Joseph Hoagland, em parceria com Thomas Beadle. Nessa fase inicial, o produto era comercializado na mercearia da família, localizada na cidade de Fort Wayne, no estado americano de Indiana. Em pouquíssimo tempo, a marca de fermento em pó se destacou no mercado. O termo Royal foi utilizado como uma forma de ressaltar a qualidade do produto, pois a palavra remete a uma ideia de nobreza e superioridade. Inclusive, é dito que Joseph, já nessa época, olhava com muita atenção para o marketing da companhia, estando diretamente envolvido na criação do slogan "Absolutamente Puro", que contribuiu muito com a popularidade do produto. Anos mais tarde, os irmãos Hoagland se mudam para a cidade de Nova York e, em meados de 1873, a companhia ganha mais investimento com a entrada dos novos acionistas John Seale e William Ziegler. Após alguns anos de crescimento, a marca encara seu primeiro grande desafio, com o surgimento no mercado de fermentos em pó à base de sulfato de sódio e alumínio, que por serem muito mais baratos de produzir, deixava o produto final com preços mais acessíveis. Já o pó Royal era feito à base de creme tártaro importado da Europa, obtido a partir da extração de resíduos salinos originários da fermentação do vinho, o que tornava o seu preço final mais caro em relação aos rivais, e pela primeira vez, a companhia começou a notar um declínio nas vendas do produto. Começa nessa fase o período descrito pela escritora Linda Civitello como sendo a Guerra do Fermento em Pó. O produto sem dúvida causava uma verdadeira revolução na culinária norte-americana, e como consequência, havia muito dinheiro e interesse em jogo. Muitas táticas foram usadas nessa fase, desde propaganda enganosa, espionagem industrial e até suborno, para tentar convencer os consumidores e legisladores de que o fermento em pó à base de alumínio era prejudicial à saúde. No final do século XIX, a marca passa a investir pesado em livros de receitas, estampando o selo Royal em cada página, estratégia que também foi adotada por outras concorrentes. Nessa altura, o produto já havia se tornado indispensável nas cozinhas americanas e começava a desembarcar em novos países. A marca chegou no Brasil em 1923. Nessa época, a norte-americana Royal passou a apostar em novos produtos, surgindo a gelatina em 1925 e o pudim em 1930, além de práticas
Essas sobremesas eram muito saborosas, mas só chegaram no mercado brasileiro a partir da década de 40 e se tornaram muito populares por aqui. Já nessa época, o famoso fermento em pó era condicionado na icônica embalagem cilíndrica vermelha e azul, com a escrita em branco. O milagroso produto causaria ao longo dos anos seguintes uma grande revolução na culinária nacional, ao ponto do termo pó royal se tornar sinônimo para fermento em pó no Brasil. Uma das estratégias adotadas pela marca foi a publicação de livros e folhetos com receitas. As publicações ensinavam as mulheres brasileiras a como usar o produto corretamente, e além disso, serviu para tornar a marca cada vez mais conhecida em todo o país. Apostando em novas sobremesas fáceis de fazer, a Royal promove o lançamento do manjar em 1965, um produto que antes levava muito tempo para ser preparado. Agora, podia ser feito rapidamente, e o melhor de tudo, o alimento ficava muito saboroso e se tornava uma ótima opção de sobremesa para as famílias brasileiras. Em 1981, a Royal passa a fazer parte do portfólio da Nabisco e, nos anos seguintes, amplia sua linha de produtos, visando com isso uma fatia ainda maior do mercado. Com receio de uma possível concorrência com a Nestlé no segmento de gelatinas, a Royal lança o famoso mascote Bocão em 1984, que fez muito sucesso e marcou a infância de muitos brasileiros, contando com o inesquecível slogan "Abra a boca, é Royal". Ainda nos anos 80, a marca lança o Super Tasters, estampando as embalagens do refresco em pó Royal. Cada um dos heróis representava um determinado sabor. Havia o Capitão Limão, Morango Kid, Uva Galáctica, Guaraná Atômico, Lady Laranja e Maracujá Valente. O foco das propagandas era o imaginário das crianças, cuja história envolvia heróis do planeta Delícia que lutavam contra os vilões do planeta Sem Gosto, que buscavam a todo custo transformar tudo o que havia de bom na Terra em algo ruim e sem gosto. Nessa mesma época, a Royal lança o suco de caixinha para crianças com a marca Frist e permanece apostando na diversificação da sua linha de produtos em todo o mercado brasileiro. Nos anos 2000, a Royal muda de mãos novamente e se torna propriedade da companhia norte-americana Kraft Foods, que se tornaria mais tarde a Mondelez aqui no Brasil, marcando o início de uma nova fase para a marca, que ganhou novos lançamentos desde então, tal como um pudim instantâneo que ficava pronto em 5 minutos, além da gelatina Royal Duo Magic, com 2 sabores que não se misturavam. Em 2009, a Royal passa a estampar as embalagens da gelatina com o personagem de desenho infantil Bob Esponja. De bônus, o consumidor ainda levava para casa uma figurinha adesiva. A Royal, que há muitos anos já se mantinha na liderança do setor de gelatinas, nessa época contava com cerca de 29% de participação no mercado. No ano de 2013, a Royal faz 90 anos no mercado brasileiro, se mantendo líder no segmento de fermento em pó, com cerca de 70% de participação no mercado, e no de gelatina, com uma fatia de 30%. Mas a Royal nunca se manteve acomodada com o aparente sucesso de seus produtos. Muito pelo contrário. Nessa fase, a marca promove a atualização de suas embalagens, que se tornam mais modernas e se ajustam ao novo mercado consumidor. A estratégia de licenciamentos permanece sendo uma aposta da Royal. A marca, que já havia utilizado o personagem Bob Esponja, em 2016 passa a estampar as embalagens das gelatinas com o Snoopy e sua turma. 2 anos mais tarde, o mascote Bocão surge com um visual mais moderno. Além disso, a Royal atualiza toda a sua linha de gelatinas, que passam a contar com uma fórmula com regular fonte de vitamina C e baixa em calorias, além de uma linha com 0 açúcar e baixo teor de sódio. A famosa embalagem cilíndrica se tornou uma identidade marcante que acompanhou gerações. Bastava vê-la de longe que já se identificava com a Royal. Algumas pessoas nem se davam o trabalho de ler o que estava escrito na latinha. Após 80 anos de sua chegada no mercado brasileiro, a embalagem ainda não havia ganhado alterações significativas. Até que a partir de 2003, a Royal começa a promover mudanças, que foram sutis num primeiro momento, tornando a embalagem cilíndrica menor e com a boca mais larga, e, posteriormente, o metal se tornou plástico e ganhou formas anatômicas.
Ao longo de sua existência, a marca Royal passou por algumas mudanças em sua identidade visual. No Brasil, a marca teve diversos slogans de sucesso, tal como "O segredinho do receitão", "Abre a boca é Royal" e, mais recente, "Simplesmente do seu jeito". A centenária Royal vem acompanhando as mudanças e se modernizando para atender um novo mercado consumidor. Porém, suas redes sociais parecem terem sido deixadas de lado em meados de 2017, época que foram registrados os últimos posts na sua página do Facebook e os últimos vídeos no YouTube. O antigo site também não existe mais e redireciona automaticamente para a página da Mondelez. A Royal se tornou muito conhecida no Brasil, especialmente pelas linhas de fermento em pó e gelatinas, e figura há muito tempo como líder em tais segmentos. Inclusive, o termo pó Royal virou sinônimo de fermento em pó no Brasil. Vale lembrar que a marca norte-americana é vendida em cerca de 30 países e integra atualmente o portfólio da gigante Mondelez. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!